Olá, na aula de hoje nós vamos estudar os conceitos básicos de estatística. Estatística é um conjunto de conceitos e métodos para coletar, organizar, analisar e interpretar dados, e ela é subdividida em duas partes. A estatística descritiva, que consiste na coleta, a organização, a descrição dos dados por meio de tabelas, de gráficos, de medidas descritivas, tais como média e variância, que nós vamos ver ao longo do curso. E a inferência estatística, que objetiva fazer afirmações a partir de um conjunto de valores observados sobre um universo chamado de população. Continuando, a população, que nós vamos utilizar como símbolo um N maiúsculo, é um conjunto de todos os elementos sobre investigação. E a amostra, nós vamos usar um N minúsculo, é um subconjunto finito da população. E um parâmetro é uma característica numérica de uma determinada população. Exemplo, suponhamos que façamos uma pesquisa com os estudantes de agronomia da UFC. A população são todos os estudantes de agronomia da UFC. E a amostra é um subconjunto desta população. Suponha 100 indivíduos entrevistados. E um parâmetro seria a idade média da população, a idade média dos estudantes. Tipos de variáveis. Bom, a variável é uma característica a ser estudada na população ou amostra que pode se alterar a cada observação. E ela se subdivide em dois tipos. O primeiro deles é chamada variável quantitativa. É uma variável que assume um valor numérico. E ela se subdivide em mais dois tipos, discretas ou contínuas. O que é uma variável discreta? É aquela que assume um número finito ou enumerável de valores. São números inteiros não negativos. Exemplo, números de agricultores no estado do Ceará. Uma variável quantitativa contínua é aquela que assume um número não enumerável de valores. Normalmente, ela resulta de um processo de mensuração. Exemplo, peso de uma fruta em quilograma, temperatura, comprimento das folhas, são variáveis quantitativas contínuas. Outro tipo de variável é a variável qualitativa. É classificada em categoria. Não é um valor numérico. Ela é subdivide em dois tipos. Nominal, quando assume a categoria não ordenada. Exemplo, sexo, etnia e religião. E uma variável qualitativa ordinal, que assume categorias ordenadas. Exemplo, classe social, grau de instrução dos agricultores, onde você pode ordenar o agricultor que tem o ensino fundamental, aquele que tem o ensino médio e aqueles que têm o ensino superior. Então, é possível fazer uma ordenação. Os dados em estatística, eles podem ser organizados em tabelas, que nós vamos chamar aqui de tabelas de distribuição de frequência. Para nós construirmos essas tabelas, é necessário nós conhecermos três conceitos fundamentais. O primeiro é a frequência absoluta, que é o número de vezes que cada valor é observado. Frequência relativa, número de vezes que cada valor é observado, dividido pelo tamanho da amostra. E a frequência acumulada é a soma das frequências absolutas dos valores inferiores ou iguais ao valor dado. Vamos ver o exemplo de distribuição de frequência para ficar mais claro esses conceitos. Então, veja bem, vamos supor que nós vamos construir, então, uma distribuição de frequência considerando a seguinte pesquisa. Pesquisa realizada com 20 agricultores no estado do Ceará
com o objetivo de mensurar o número de filhos por família. Então, foram entrevistados 20 agricultores, portanto, a nossa amostra N é 20, e os dados coletados foram esses aqui, ou seja, a primeira família respondeu que tinha 0 no número de filhos. A segunda família respondeu que tinha 1 filho, e assim sucessivamente. Vamos então construir a nossa tabela de distribuição de frequência. Na primeira coluna nós temos a variável quantitativa, número de filhos. Então, quais são os valores possíveis, de acordo com os nossos dados coletados? Então, as famílias responderam que tinham 0 filhos, número de filhos, 1, 2, 3 e 4. Vamos construir a nossa frequência absoluta, que é o número de vezes que a observação aparece na amostra. Ou seja, quantas famílias responderam que tem 0 filho? 5 famílias. Então, se você contar aqui, você tem 5 zeros nos dados coletados. Quantas famílias responderam que tinha 1 filho? 10 famílias. Quantas famílias responderam que tem 2 filhos? 3 famílias. E assim sucessivamente. Então, a frequência absoluta é o número de vezes que a variável, neste caso, o número de filhos, aparece na amostra. Frequência relativa será, então, a frequência absoluta dividido por N, que é o número de agricultores. No nosso caso, é 20. Então, a primeira frequência relativa será a primeira sequência absoluta, 5, dividido por N. O N, no nosso caso, é 20. Então, 5 dividido por 20. A próxima frequência relativa seria 10 dividido por 20. 3 dividido por 20. 1 dividido por 20. E a última frequência relativa é a última frequência absoluta dividido por N, que é 20. 1 dividido por 20. Então, está construída a nossa coluna chamada de frequência relativa. E a frequência acumulada? Nós podemos iniciar o seguinte: a primeira frequência acumulada é exatamente a primeira frequência absoluta. Então, se a primeira frequência absoluta é 5, na nossa tabela, a primeira frequência acumulada também é 5. 5 mais a próxima frequência absoluta. 5 mais 10, 15. Então, você tem a segunda frequência acumulada. 15 mais a próxima frequência absoluta. 15 mais 3, 18. É a nossa terceira frequência acumulada. 18 mais 1, 19. É a nossa frequência acumulada. 19 mais 1, 20. A nossa última frequência acumulada. Então, note que a nossa última frequência acumulada é exatamente igual ao número de agricultores, que é o número da nossa amostra, 20 famílias. Então, aqui é um exemplo de uma frequência, distribuição de frequência com uma variável quantitativa. Para terminarmos a aula de hoje, nós vamos ver uma distribuição de frequência para variável qualitativa. Então, suponha a mesma pesquisa realizada com 20 agricultores no estado do Ceará, com o objetivo de obter o sexo do chefe de família. Note que o sexo é uma variável qualitativa. Então, neste caso, nós vamos ter que contar o número de observações de cada categoria. Nós temos 2 categorias. A variável sexo, nós temos a categoria masculino e a categoria feminino. A nossa frequência absoluta é o número de chefes de família do sexo masculino. Suponha 15 agricultores. E o número de pessoas que são chefes de famílias do sexo feminino, 5. Você somar 15 mais 5, você vai ter exatamente o número de 20 agricultores, número que é a nossa amostra trabalhada. A frequência relativa é do mesmo modo a frequência absoluta dividido por N.
N é o número de agricultores. Então, 15 dividido por N é a nossa primeira frequência relativa. A próxima frequência relativa é 5 dividido por N. Frequência acumulada. Você vai repetir a primeira frequência absoluta da tabela de distribuição de frequência, que é 15, vai ser exatamente igual à primeira frequência acumulada. E vai somar com a próxima frequência absoluta para obter a segunda frequência acumulada. Ou seja, 15 mais 5, 20. Você obtém, então, a segunda frequência acumulada. Então, a aula de hoje, a gente encerra aqui. Nós construímos essas duas tabelas de distribuição de frequência para a variável quantitativa e a outra para uma variável qualitativa, sem intervalos de classe. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a distribuição de frequência para dados agrupados com intervalos de classe. Meu muito obrigado e até a próxima aula.